Graça e paz de Jesus, boa noite a todos vocês que seguem a nossa página aqui, página da Igreja Batista Memorial. Mais uma quarta-feira especial com o nosso querido pastor João Paulo Gouveia e com o nosso querido pastor Ramon Torres da Silva. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se à vontade aqui nessa live. Fique aí tranquilo para perguntar. Direcione suas perguntas aí ao pastor João Paulo, que é o nosso convidado especial nessa série Dons do Espírito Santo. Então, mais uma vez a gente agradece ao pastor João Paulo pela parceria, a Igreja Batista Chácara Flora. Estamos juntos nessa jornada de aprendizado do Evangelho. E a você que está chegando aí, como eu havia dito, boa noite. Então, vou passar a palavra ao pastor Ramon Torres, vai estar falando um pouquinho e logo em seguida vai estar orando, dando início a esse momento de reflexão e aprendizado teológico e bíblico. Muito bem, então. Boa noite a todos. Laqueda, eu acho que está com algum retorno aí. Você está ouvindo? Tô ouvindo um retorno. Não sei de quem. Você está com alguma caixa? Tô de fone, hein? Eu tô de fone. Eu também. Então estamos todos de fone. Não, mas não tem retorno do seu. Do meu? Não tem. De quem? Do João Paulo. Tudo bem, ele vai falar mais. Como assim não tem retorno? Viu como não repete o do João Paulo? Não repete o quê? O pessoal que está entrando depois pode comentar. Ó. Eu falo e escuto novamente. Você está usando o fone? Eu tô. Eu também. Alguma coisa no sistema. Tudo bem. Mas o do João Paulo não está dobrando, então tudo bem. Ele que vai falar mais. Tá tranquilo. O pessoal pode colocar nos comentários se está ouvindo aí esse retorno, se a voz está dobrada, né? Para mim não, viu? Tá tudo normal para mim. Beleza. Joia. Então vamos orar e começar mais este capítulo, mais esta semana aí, para que o Senhor continue a nos orientar. Então vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos conversar, que o Senhor continue sempre, Pai, falando e edificando a Tua Santa Igreja. Assim nós oramos, agradecidos por esse privilégio, no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor João Paulo, fique à vontade. Bom, hoje a gente foi escalado para falar sobre batismo no Espírito Santo, não é? Mas acho que a gente tem que fazer uma introdução, antes de tudo, para a gente poder entender os textos que vão seguir aqui no nosso estudo, para a gente falar sobre as descidas do Espírito Santo, sobre o dom de línguas, se é selo ou não do batismo de João, né, do batismo de arrependimento, se os sis todos que aparecem com essa questão, que é sempre bastante polêmica. Primeiro a gente tem que lembrar que existem 4 descidas importantes do Espírito Santo. Alguns estudiosos até dizem que são 4 Pentecostes, não é? Aí no livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, esse livro devia ter o título de Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos, porque é a ação do Espírito Santo de Deus na condução ou na construção da igreja, no derramar dos seus dons e do seu poder e da sua vida em cima das pessoas que se dedicaram aí a caminhar com o Senhor. Mas a gente tem que lembrar uma coisa importante, que essas 3 primeiras, pelo menos, descidas do Espírito Santo, que a gente tem no capítulo 2 de Atos, no capítulo 8 e no capítulo 10, eles necessariamente eles estão fazendo referência à fala de Jesus no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. E vamos lembrar que esse primeiro período aí é todo em cima do ministério de Pedro. E a gente vai ter uma quarta descida do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, é difícil da gente colocar
os momentos específicos em que as coisas aconteceram. Ou pelo menos assim, definir uma doutrina que seja realmente uma doutrina sadia nesse sentido, de selo do Espírito Santo, do batismo, dom de línguas. A gente vai ter um pouco de dificuldade nesse sentido, tanto para os que são contra todo o movimento pentecostal, com a efusão do Espírito Santo, pelos carismas e tudo mais, como também pelo lado dos mais pentecostais ou neopentecostais, no sentido dessa efusão mesmo, que dão vazão para esse tipo de ação dentro da igreja. Mas vale lembrar, a palavra de Jesus no primeiro capítulo é que eles ficassem em Jerusalém até que descesse sobre eles o Espírito de Deus, porque eles seriam testemunhas, não é? Em Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Essa é a palavra que Jesus dá para eles. Mas preste atenção só numa coisa. A palavra que a gente traduz do grego para o português como testemunhas é a palavra mártir. E esse é que é o grande problema. Mártir não é esse que simplesmente vai lá e é uma mera testemunha da história, alguém que viu as coisas acontecerem. Não, é alguém que viu e entregou toda a sua vida, entregou todo o seu procedimento, todas as suas ações, em caso até de morte, né? Vira mártir mesmo. Então a ideia era de que todos eles sofreram, não é, por intermédio de Jesus. A partir desse termo bem entendido, a gente começa a perceber, por exemplo, que por que entre os católicos, ou pelo menos os católicos mais assim devotos ou que fazem parte de algumas seitas dentro do próprio processo do catolicismo, vão falar sobre sofrer, não é? Vão falar sobre dar chibatadas em si, usar o silício, não é, na perna para trazer dor, porque eles também querem participar das dores de Jesus e dos apóstolos para serem aceitos no céu. Lógico que a gente vai ter controvérsias com isso, mas a gente começa a entender a questão do pensamento, não é, da visão teológica católica com relação a isso, porque Jesus falou, não é, que ia descer o Espírito Santo e eles seriam mártires, não é? Então, por isso que os apóstolos morreram martirizados e muitos dos que vieram depois morreram martirizados, porque era um orgulho morrer martirizado, porque eles estavam cumprindo, não é, a palavra de Jesus e que eles seriam mártires. Incrível quando a gente vê aquele filme com Antônio Bandeiras, chama O Corpo, não é? Que eles encontram lá um corpo que tem as marcas de Jesus, tal. Lógico que no final a gente lá mesmo diz que não era o corpo de Jesus, mas aquele corpo, né, aquela pessoa que morreu martirizada como Jesus, com as marcas no crânio, com as marcas no punho, não é? Com o corte lateral. Isso trouxe muita controvérsia lá no filme, mas a ideia era de que era um orgulho morrer martirizado por Jesus, porque se estamos junto com ele em suas dores e em sua morte, também ressuscitaremos com ele em sua glória, pelo poder do Pai. Quando nós chegamos no capítulo 2, a gente vai ter então essa primeira descida do Espírito Santo, que a gente chama de Pentecostes, não é? Principalmente ali no capítulo 4, do versículo 4 do capítulo 2, que o Espírito Santo desce sobre eles e diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O difícil neste texto aqui, difícil a gente entender que são essas tais línguas espirituais, não é, que são colocadas, como essa glossa, não é, como no termo grego vai dizer para nós, como essa língua dos anjos, porque este texto em específico, ele está falando sim de línguas maternas, não é, de línguas nacionais, não necessariamente de línguas como a gente pode dizer, dessas línguas espirituais. Este texto em específico
vai ser muito difícil a gente defender esse tipo de experiência. Apesar que no capítulo 19 a coisa parece que muda um pouco de figura, o termo usado lá também é outro, e você vai perceber que ele diz que naquele mesmo momento eles oraram em línguas, começaram a falar em línguas espirituais e profetizar, não é? Eles saíram como um dom específico para aquele que vai levar as boas novas e vai caminhar fazendo a obra de Deus. Em específico, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo aqui tem uma relação muito tênue, a gente chama de paralelismo entre o Novo e o Antigo Testamento, com a Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis. O que está acontecendo em Gênesis? Eles decidem construir uma escada, não é, para chegar lá no céu, que a gente conhece como Torre de Babel. Eles decidem juntos, vamos subir lá numa grande rebelião contra Deus. A gente destrona Deus de lá e a gente passa a governar nossas próprias vidas. Essa que é a ideia que está no pano de fundo todo das decisões humanas acerca da Torre de Babel. Lógico que Deus olha de lá e fala, você está de brincadeira, né? Tá de brincation with me, como diria lá o nosso treinador Joel Santana, né? Tá de brincadeira. Então, o que ele faz? Ele coloca confusão no meio deles. Essa confusão é uma confusão de nacionalismo, porque ele coloca confusão nas línguas. Ou seja, quando chegaram na metade da brincadeira, o japonês virou para o americano e perguntou assim, quando a gente chegar lá em cima, quem vai mandar? Quando a gente tirar Deus da parada, quem é que vai mandar no negócio? Aí, lógico, o americano, né, Donald Trump, ele disse o quê? Eu, óbvio, né? Eu sou a maior potência do mundo. O chinês olhou de lá, né, e falou, não pode. A gente agora vai se tornar a maior potência do mundo. Quem vai dominar é a gente. O japonês falou, então eu não vou mais brincar com vocês, né? O brasileiro, por intermédio do Bolsonaro, xingou todo mundo, né? E chutou o balde, né? A grande questão toda é que eles começaram a formular um movimento nacionalista lá. A ação humana, ela sempre promove desajuste, desacordo e separação. Aí, quando você chega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você tem o paralelo com esse texto, que é a ação do Espírito Santo. Lá ele derrama, então, o dom dessas línguas, e cada um conversa como se estivesse falando na sua língua mãe, mas o outro entende como se estivesse ouvindo na língua mãe dele. Então, o que eles arranjaram um desacordo em Gênesis capítulo 11, com a Torre de Babel, quando chega no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, há um acordo, há uma experiência com o Espírito Santo de Deus e ele une todos os povos, então. Por isso que no final aí do capítulo, né, no final dessa passagem, eles começam a falar, mas esses caras, peraí, eles não são cada um de um lugar? E cada um está falando ao mesmo tempo, na sua própria língua, e como é que eles estão se entendendo? Eles estão bêbados. Eles não estão se entendendo de verdade. Eles ironizam, falando, eles estão bêbados, esses caras não estão se entendendo de verdade. Mas a ação humana separa todo mundo e a ação do Espírito Santo de Deus une todo mundo completamente. É um trabalho bastante importante esse, porque coloca em evidência a ação pacificadora do Espírito, a ação unificadora do Espírito de Deus, que coloca todo mundo agora conversando uma mesma língua. Não necessariamente uma língua materna, ou dos japoneses, ou dos americanos. Agora chegou um pentecostal de verdade para ajudar a gente a falar sobre isso, né? Seja bem-vindo, pastor Edson. E aí, Edson? E aí, João Paulo? Prazerzão, meu amigo. Saudade, meu irmão. Saudade, viu? Agora você vai poder aqui. Eu falo até o capítulo 2, você fala do resto em diante, amém? Porque o Ramon já fugiu, tá vendo?
Muito bom. Bom, a ideia toda, eu estava dizendo aí, Edson, de que, então, esse paralelismo, não é, entre a Torre de Babel e o capítulo 2 é importante a gente entender, porque ele mostra a ação do Espírito Santo na união das pessoas. Quem está em Cristo é nova criatura, quem está em Cristo agora busca a paz que o Espírito promove, e eles falam, então, na sua língua nacional. Não dá, e vai ser muito difícil a gente olhar o versículo 4, ou o texto de Atos, capítulo 2, e dizer que essas são línguas realmente espirituais. Primeiro, por causa do paralelismo, e depois, porque eles estão falando em língua materna. O texto mesmo diz isso. Que eles estão entendendo como se fosse na sua própria língua, cada um falando na sua língua. O texto define isso. Então, a gente teria muita dificuldade em acreditar que as línguas que aparecem aí, ou esse batismo, essa descida do Espírito Santo, pudesse caracterizar aí um selo como um batismo, ou necessariamente línguas espirituais, como a glossa, não é? Que é feita aí no original. Fala aí, Edson, um pouquinho, vai. Porque o Ramon não fala, lá é. Estou tentando descobrir porque que está dando eco. É o meu que está dando eco? Não, já João, está dando esse problema. Então, quando nós falarmos, aí você muta o seu áudio. Tá bom. Muta aí. Vamos testar agora. Tá sem eco, Ramon, agora. Descobrimos. É alguma configuraçãozinha. Beleza, só para seguir. Tranquilo. Vamos falar nas considerações lá para frente. Explane o todo, senhor João Paulo, e aí nós vamos conversando no decorrer, tá bom? Eu falo as heresias, vocês arrumam, né? O Edson tá aí, o Edson é professor de teologia também. Bom, a gente aqui, então, no capítulo 2, no capítulo 8 e no capítulo 10, a gente tem a confirmação da palavra de Jesus. Essa primeira descida é Judéia e... Tá todo mundo me ouvindo, né? Saiu alguma coisa aí. Mas tudo bem. Então, a gente tem a confirmação do capítulo 2, Jerusalém e Judéia. No capítulo 8, o Espírito desce em Samaria. Quer ver? Pega lá, abre a sua Bíblia aí no capítulo 8, versículo... puros gritando, cidade dos homens, Simão, administração. Capítulo 8, o Espírito desce em Samaria, né? Verso 17. O 16 diz assim: pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. E aqui é engraçado, porque eles são batizados em nome de Jesus e o Espírito desce sobre eles depois. Por isso que eu falei que é muito difícil a gente, de alguma maneira, fazer aí uma dogmática, ou pelo menos uma defesa, de que não, é antes que recebe o Espírito, é ao mesmo tempo que é batizado, é ao mesmo tempo que se converte, porque cada um desses 4 textos falam de maneira separada. Então, eram os judeus, tudo bem, desceu o Espírito sobre eles. Em Samaria, eles creram na palavra, foram batizados em nome de Jesus, e depois, pela imposição de mãos aí, eles receberam, então, o Espírito. Foi muito diferente o processo todo. Depois, quando você vai no capítulo 10, que é a história lá de Cornélio, você vai ver também que... onde que está o texto, hein? Você lembra aí? Alguém lembra? Capítulo 10, versículo quê? Em casa, diante deles...
É bem lá no finalzinho, 44, parece. Aqui. 44. 44. Então Pedro dizia essas coisas, o Espírito desceu sobre todos eles que ouviam a palavra. Quer dizer, os caras nem se converteram, né, ainda. Eles estavam ouvindo a palavra e o Espírito já desceu sobre eles, não é? É difícil a gente corroborar tanto com os que querem dizer ou alguma coisa que é depois, ou que é no momento da conversão, no momento do batismo de Jesus, ou em todos esses momentos, como também é difícil da gente corroborar com a ideia mais pentecostalizada, ou mais carismática, se eu pudesse dizer assim, de que existe aí um momento especial. Talvez o capítulo 19 ajude a gente nisso, mas também é difícil porque essa é uma descida bastante especial. No capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Esse texto é bastante usado assim como que o dom de línguas fosse realmente a amostra prática de que o camarada recebeu o Espírito Santo de Deus, não é? De que ele foi batizado no Espírito. Mas esse texto é bastante peculiar, a gente tem aí a separação, né, de Paulo e Barnabé, que já tinha acontecido, Apolo, que está em Éfeso, a gente tem aí uma como é que eu vou dizer aqui? Ajuda aí, meu amigo. Ramon, ou Edson, ou Ramons, né? Aqui a gente tem uma coisa bem específica já do evangelho sendo levado bastante para fora por intermédio de Paulo. Mas a questão é que essas 4 descidas do Espírito Santo, elas não definem uma liturgia, se a gente pudesse ser assim, ou uma sistematização de quando e como essas coisas acontecem. É o próprio Espírito que dá. Antes deles serem batizados, no momento que eles ouviam a palavra, no momento em que se converteram, quando que esse Espírito então desce, qual é a mecânica, qual é a lógica que a gente pode assumir para que o Espírito venha sobre nós ou esteja sobre as pessoas que... Bem, o Ramon sabe aí da história, o Edson também sabe, eu vim de igreja neopentecostal. Na verdade, eu me converti numa igreja batista e depois de um tempo fui para uma igreja neopentecostal. A igreja batista que eu me converti, na verdade, eu vi isso acontecer. O pastor chorava lá no púlpito, não é? A igreja estava lá orando em línguas. Ele chorava lá do púlpito, Deus, minha igreja está enfeitiçada, né? E ele via lá o pessoal. Era muito engraçado, tadinho, ele sofreu. E aí a igreja toda orando, ele chorava do púlpito e pedia a Deus, é o demônio atacando minha igreja, a igreja está enfeitiçada com as línguas e tudo mais. Depois eu saí dessa igreja, que era batista e depois virou meio pentecostal, mas eu fui para Renascer, e aí é óbvio que eu vi de tudo que você pode imaginar lá. O dom de línguas era a coisa mais tranquila que a gente tinha 1 milhão de coisas que eram pregadas e ditas lá na igreja. Mas eu também não posso negar que vi muitas coisas por intermédio da ação do Espírito de Deus que necessariamente minha razão não consegue explicar completamente. O que a gente precisa entender na relação com o Espírito Santo de Deus é que a gente não pode ser dicotomista no sentido de achar que ou é só emoção ou é só racional nesse sentido. A razão e a emoção fazem parte da concepção e da percepção espiritual que a gente tem, não é? A gente precisa entender que o emocional também faz parte da vida espiritual. A gente tem muito medo disso e a gente já faz uma crítica às igrejas pentecostais, porque dizem, não, lá é só emoção, é alguém mexendo com a emoção de alguém, não tem racionalismo. Mas também, se a gente ficar só no racionalismo, a conta não vai fechar espiritual, não é? Porque tem coisas que o espírito faz da maneira que ele quer fazer, porque ele é autônomo, né? Ele não tem rabo preso com ninguém,
ele faz da maneira que lhe apraz, da maneira que ele acha melhor no processo todo, e se a gente ficar só no racional, a gente não vai conseguir entender o processo todo. De maneira real, a gente não vai conseguir entender processo nenhum, não é? Então, essa questão da percepção espiritual que a gente tem, ela está atrelada à razão e à emoção. Tanto emoção quanto razão precisam estar atreladas e precisam estar equilibradas na igreja. Senão, a gente fica só razão. E a gente cai num erro ruim, que é também de tornar uma igreja que não acredite no sobrenatural, porque a gente elimina essa percepção. Tem que ser tudo razão. Parece uma coisa científica, né? A gente vai ter que pegar aquele milagre e ele só vai ser milagre se a gente conseguir colocar ele num laboratório e falar: ah, agora entendi por que Deus fez isso. Agora entendi com que, não é força ele fez isso, ou com que razão ou propósito ele fez isso. Muitas vezes esses propósitos e essas razões na ação do Espírito de Deus não vão ser reveladas para a gente vai ficar sem entender mesmo. E a gente tem que entender que é limitado e que vai ter muita dificuldade nisso tudo. Então, se a gente eliminar a emoção também no processo, sentimento no processo da nossa relação com Deus e com o Espírito de Deus, a gente vai ter problema. Mas se a gente também eliminar a razão para começar a entender qualquer coisa dos textos, ou o que a gente quiser por mero emocionalismo, a gente também vai ter problema. Por isso é importante saber que a espiritualidade, ela está exatamente nesse atrelamento entre razão e emoção. E que a gente precisa ser equilibrado nesse sentido. De que a gente precisa saber que a emoção também faz parte, porque é humano e é espiritual a emoção. E a gente precisa ter isso. A gente tenta fazer isso, por exemplo, quando vai fazendo louvor. O problema é que a gente fica departamentalizando no culto momentos que pode ter emoção ou não. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, quando você vai conversar com o seu grupo de louvor, você diz assim, não, você começa com uma música agitada, que é para dar aquele impacto, depois você vai descendo o grau, que é para as pessoas acalmarem, e quando a gente for levar a palavra, elas já estão com o coração calmo. Então a gente vai descendo o tom, não é, desse emocionalismo, para eles estarem calmos quando for. Isso, para falar a verdade, apesar de ser uma coisa que é organizacionalmente interessante, quando a gente fala do Espírito Santo, não dá para a gente ficar departamentalizando. Aqui vai ter emoção, ali não vai, não é? Aqui eu vou chorar, ali eu não vou chorar, né? Aqui eu vou sentir, ali eu vou racionalizar. A palavra de Deus pregada com verdade, ou de verdade, ou a partir da verdade que há em Cristo, ela envolve o racional e também o emocional. O momento de adoração, ou no todo do culto à adoração, ela tem que ter emocional e tem que ter racional. Se a gente entender que essas descidas do Espírito Santo, a gente até acredita, né, na descida do Espírito Santo, mas a gente acredita sim, meio duvidando, porque a gente acha que hoje é usado isso de maneira emocional. E é mesmo, esse que é o grande problema. Mas também a gente exagera quando elimina a ação do Espírito Santo na emoção das pessoas. Eu não tenho que usar isso como ferramenta da minha pregação, mas o Espírito vem sobre as pessoas, a emoção é importante, o sentimento é importante, a razão é importante, e tem que estar tudo isso colocado de maneira equilibrada, porque isso sim é espiritualidade e faz com que o Espírito aja de maneira mais plena em todos os seres humanos. Batismo no Espírito Santo, necessariamente, a gente está falando de um selo, talvez, alguma coisa assim. O texto bíblico fala isso, né? Oi, quem está falando? Sou eu. Torres. Muta aí para não ficar o eco para as pessoas. Só para pontuar algumas coisas dentro do que você colocou, o pastor Edson pode falar também. Eu acho que, voltando naquilo que você colocou aí das descidas, né? Colocando no plural a questão da ação do Espírito Santo no livro de Atos, a gente precisa lembrar primeiro, as coisas estão
começando, estão surgindo, não é uma igreja institucionalizada, então é tudo muito novo. E a primeira grande razão de você ter esses momentos distintos era a necessidade dos próprios discípulos de verem a ação que aconteceu em Jerusalém acontecendo também fora. Porque nós vamos saber que lá na frente, inclusive, vai ter uma dificuldade da própria igreja, dos próprios apóstolos, em saírem de Jerusalém, em pregarem para os gentios. Então, você tem essa questão, quando a gente começa a ver o próprio Pedro, a dificuldade dele com a questão de Cornélio, por exemplo, a visão que o Senhor passa para Pedro, para ele entender algumas quebras naquilo que vinha acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Deus está mostrando aquelas pessoas, porque algumas pessoas acham que a mudança de mente ela é automática. Você se converte e na mesma hora que você se converte, na mesma hora que você assume o compromisso com o Senhor, a sua mente foi totalmente transformada, você já está compreendendo completamente o Evangelho, você já está apto e adaptado a absolutamente tudo. Não. Os discípulos passaram uns 3 anos com Jesus, e aí você vai ter ali algumas situações entre Pedro e Paulo muito sérias, entre os apóstolos e Paulo, entre coisas que foram colocadas. Então, esse é o primeiro ponto. A igreja, ela literalmente está nascendo. Então, concordo com o que você disse, que não dá para chegar e dizer assim, é sistemático aqui, é desse jeito, é nesse ponto, esse versículo significa, ou está mostrando que é desse jeito, porque as coisas estão nascendo. Então, é bom pontuar para o pessoal que está acompanhando que existe uma ação do Senhor, inclusive trabalhando no coração daqueles que estão vendo as coisas surgirem ali. Só para pontuar uma coisa, quando você fala que era uma coisa assim, a igreja está nascendo, então ela não é institucional, eu temo discordar de você nesse sentido, porque ela era institucional. Tanto era institucional que o próprio texto de Cornélio, lá de Atos do capítulo 10, ele vai quebrar paradigmas de uma coisa que já está institucionalizada. Você entendeu? Quando você tem o problema no capítulo 15... Mas vem do judaísmo. Claro, mas ela está institucionalizada, ela tem uma raiz institucional. Sim, e Deus vai... Aí eu concordo contigo. O Espírito vai exatamente quebrando esses paradigmas, né? Essas barreiras que já estão ali colocadas. Então a gente vai seguir esse cara aqui, ele está falando isso, Jesus falou isso, sei lá, alguma coisa assim, mas ela tem uma certa instituição. A questão de Pedro nas 3 primeiras descidas, a gente não pode esquecer, apesar da gente ser crente, achar que o grande líder da igreja de Jerusalém era Tiago, a grande líder de Jerusalém é Pedro, e Jerusalém é uma igreja judaizante, extremamente judaizante. Por isso, Pedro tem tanto receio de ir para a casa de Cornélio. Mas vale lembrar que ele já tinha quebrado um paradigma antes, porque ele estava na casa do curtidor. O curtidor é o cara que mexe com o couro, não é? O couro de bicho morto. Entendeu? E eles já tinham muito problema com isso, mas Pedro estava na casa do curtidor e depois ele vai para a casa de Cornélio depois da visão. Então, ela tem uma certa institucionalização, ela não é também assim um grupo de hippies que estava junto no meio do mato. Ela tem uma certa instituição, por mais que não seja como hoje, né, com CNPJ, aceito pelo Estado. Se a gente entende instituição, é essa coisa de que existiam já dogmas, já existiam pensamentos que estavam arraigados ali nesse processo da igreja, né? Fala, o Edson, que você tinha pedido a palavra, desculpa. Não, quero só pegar esse gancho que o JP falou sobre essas descidas. Concordo quando vocês dizem que a gente tem que ter muito cuidado, primeiro, porque é um gênero narrativo. Tá? É um gênero narrativo. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de formular doutrinas em cima de gêneros narrativos. Concordo também que era uma igreja incipiente, já era institucionalizada. Você vê, por exemplo, em Atos 6 ali o surgimento do diaconato. Então, ali podemos dizer que já existia uma liderança constituída, né?
Então, ele já era incipiente, mas já tinha uma certa institucionalização. Mas o que eu acho interessante é que a gente entender Atos dentro do contexto maior bíblico, porque você tem que entender Atos que ele é uma continuação de Lucas. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, é interessante que oração e Espírito Santo, o evangelho que mais aparece essas duas palavras é Lucas. E onde é que essas duas palavras aparecem constantemente? Em Atos. Em Atos. Então é como se Lucas estivesse dizendo: a igreja é a continuadora do ministério de Jesus e ela o faz da mesma forma que Jesus, com o Espírito e com oração. E aí nós entendemos então que, eu concordo com alguns autores quando dizem que a estrutura de Atos está em Atos 1:8. Em Atos 1:8 eles evangelizam Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí agora eu pego aquilo que o Ramon falou. Até o capítulo 7, eles não estavam cumprindo a missão totalmente. Porque só estavam alcançando os judeus. Só estavam em Jerusalém, só estavam na Judeia. E aí, Atos 1, quando desce o Espírito Santo, aquele sinal é importante, porque o que os apóstolos vão entender? Joel está se cumprindo. Os judeus, por estar vendo eles falando em línguas, e eu concordo com o JP ali em idiomas, né, que ali eram judeus da diáspora, né, que vinham para adorar, né, então ali eles entendem, opa, Joel está se cumprindo aqui, e fica ali. Deus manda uma perseguição para que eles se espalhem. E é interessante que os leigos é que vão fazer a obra, né? Os apóstolos ficam, e aí o Filipe vai, e ele evangeliza quem? Samaritanos. E o texto usa várias linguagens para dizer que eles se converteram. Né? James Dunn é que vai dizer que ali foi uma conversão não tão verdadeira, mas não faz sentido, por causa das expressões que o autor usa. O que eu entendo, e aí, porque eu quero, que a contribuição que eu quero dar é que quando o Espírito só é dado pela imposição das mãos de Pedro, que era o grande líder da igreja, que era a referência, você observa que no final do episódio, o que Pedro diz, o que o texto diz? Eles voltam para Jerusalém e vão evangelizar quem? Os samaritanos. Como que eles sabem que, opa, temos que evangelizar também os samaritanos? Porque eles viram ele receber o Espírito. Uma coisa é Filipe ter ido dar o relatório. Outra coisa é Pedro e João ter ido dar o relatório. Jerusalém, Judeia, Samaria. Confins da terra. Confins da terra é os gentios. Então, quem é que Deus leva para evangelizar um gentil? Pedro. E quando Cornélio se converte, o que é que Pedro diz? Opa, também é dada a salvação aos gentios. E depois disso, logo depois, pode observar o texto, capítulo 11, Pedro vai prestar contas à igreja. Que história é essa, Pedro, evangelizar gentil? Como é que Pedro comprova que devemos evangelizar gentil? Está lá, eu vi descer o Espírito Santo sobre ele. Como eu sei que o Espírito desceu sobre ele? Eu vi ele falando em línguas. Era um sinal necessário ali, naquele período, do batismo dessas pessoas específicas ser acompanhado com falar em línguas. Agora, o caso mais emblemático que eu acho, que aí há várias especulações, é Atos 19. É Atos 19. Ele é mais emblemático. Alguns acham que existia uma seita que não se desvinculou de João Batista, que não seguiu a Cristo, e essa seita, então, estava presente naquele período, né, vamos dizer assim, uma para-eclesiástica, né, e então, quando eles recebem o Espírito, é como se fosse ali um sinal de que aquele grupo deveria fazer parte da igreja, deveria pertencer à igreja. Esse é o texto mais emblemático, há muitas discussões sobre ele. Mas eu creio que a própria descida ali do Espírito Santo com falar em línguas está dentro da estrutura maior do livro de Atos.
Pode prosseguir, João Paulo. Eu acho que diante de tudo isso que a gente falou, né, a gente foi complementando as falas todas nossas, fica difícil, na verdade, a gente usar o compêndio de todos os textos para formar uma liturgia rígida, né? Nesse sentido. Mas isso eu acho que a gente precisa prestar atenção. Apesar de entender o cumprimento de Joel, é óbvio que está aí, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, e a gente vai ter esse processo todo da ação do Espírito de Deus, definir quando é que a gente é batizado no Espírito. A gente é batizado quando se converte? Qual desses textos a gente corrobora com esse pensamento? É depois? É antes? É no momento da descida nas águas? Qual texto que corrobora com isso? A gente tem muita especulação, mas necessariamente um texto parece contrapor o outro nesse sentido. E a gente vai ter muita dificuldade sempre. Mas a gente não deve fechar as portas para isso. Com relação a. Não vamos nem entrar nos dons, a gente entra semana que vem nos dons, mas a relação do batismo como realmente assim um selo, não é? Como uma garantia dessa relação que a gente tem. O Edson acabou de dizer isso quando disse, Pedro vai pregar lá e fala assim, pô, então a salvação também é dada aos samaritanos, aos gentios. Ele foi testemunha de que o Espírito estava lá. Então, sim, esse batismo, não é? Essa ação do Espírito de Deus na vida das pessoas é comprovação de salvação. Isso a gente tem firme convicção de que isso é. Agora, se a parte real, material disso é línguas ou não, aí já é uma questão muito difícil da gente entender. É difícil a gente entender que o Espírito só age nas pessoas depois da conversão delas. O que também é muito improvável, porque se a principal função do Espírito é convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele me convence antes da minha conversão. Ele fica, né, falando lá ao meu coração, à minha orelha, ao meu racional, ao meu emocional, o que você quiser, antes da minha conversão. E aí caramba, meu, é verdade esse negócio de Jesus, e pomba, eu me converto. A gente vai lembrar do texto, o texto emblemático que a gente tem sobre isso é a parábola do filho pródigo, né? Que para mim deveria ser chamada a parábola do filho reencontrado, e que talvez aí seja o grande problema. As três palavras de Lucas 15, as três parábolas, elas falam de alguma coisa que se perdeu e de alguém que encontrou aquela coisa importante que se perdeu. Inclusive a terceira parábola, que é a do filho pródigo. O problema é o seguinte, em que momento esse filho foi reencontrado? Fala que ele está lá nos porcos, não é? Depois ele vai para a casa do pai, e aí o pai dá uma festa para agradecer que esse filho foi reencontrado. Tá, mas em que momento ele foi reencontrado? Porque ele não foi necessariamente de livre e espontânea vontade. Alguém achou ele. Foi o Espírito que achou ele lá no meio dos porcos. Porque a palavra é bem emblemática lá, e precisa se perceber isso quando diz que ele caiu em si. Ele caiu em si é o quê? Ele foi convencido de alguma coisa. Pô, peraí, tem um negócio aqui que está errado. Está acontecendo alguma coisa aqui. É melhor eu estar lá na casa do meu pai como o menor da casa dele do que estar aqui chafurdando na lama. Este convencimento do caiu em si é o momento que esse filho é reencontrado pelo Espírito de Deus. Que ele fez comigo, faz com você, fez com você, faz com quem está ouvindo a gente. É isso que ele faz. Antes mesmo de eu entender que eu devo voltar para a casa do pai, ele agiu em mim e disse, é melhor você ir para a casa do pai. Não é? Esse reencontro, ele se dá anteriormente. Então, peraí, qual é o momento da ação do Espírito Santo de Deus em nós? É antes da conversão? É durante a conversão? É depois da conversão? O selo, como é que isso faz? Depois que esse filho volta, é que o pai dá para ele o anel, selando ele de novo e falando assim, ó, você é meu filho. Você entendeu? Deu o anel para fazer isso, botou a capa no ombro dele, pôs sandálias nos pés, não é? Deu uma festa para comemorar.
quando a gente liga, ou tenta pelo menos aí, se desse para a gente fazer esse tipo de mistura, não é? A gente teria, então, textos muito difíceis para ser colocados lá e montar uma liturgia sobre batismo no Espírito Santo. O que a gente sabe é que a ideia que está por trás do batismo é uma ideia desse selo, é uma ideia dessa coisa de garantia, é uma ideia de que agora você recebeu o certificado e está com o pai. Entendeu? Parece alguma coisa nesse sentido, não sei o que vocês acham disso. Fala um pouco aí, você. Não, eu concordo, O que você acha? João Paulo. A gente precisa. Greg Quinn, que tem vários livros aí na Vida Nova, ele é um carismático. Ele é um carismático. E eu estava lendo o texto que ele fala sobre batismo e plenitude, e ele segue essa linha que ele vai mostrar que a gente tem que ter muito cuidado em querer definir, né, o muito habita na pessoa, sela a pessoa. Porque é óbvio que o Espírito age no mundo, ele está agindo no mundo. Ele agiu no Antigo Testamento, ele continua agindo. Eu entendo que é o Espírito que está dirigindo até os ímpios, no sentido para que aquilo que Deus ordenou aconteça. Então, por isso que eu entendo, assim como você, que o batismo, quando a gente fala de batismo, nós estamos querendo dizer o quê? Aquele selo, aquilo que autentica que você agora é filho de Deus. Porque até hoje, a maioria dos pentecostais, se eu não me engano, pelo menos o Greg Quinn dá a entender isso, abandonaram essa ideia de que você se converte e lá na frente, depois, você recebe o Espírito. Porque quando a gente vai olhar para as Escrituras, você vai para Romanos capítulo 8, verso 9, é muito claro, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Então, você não é de Cristo se você não tem o Espírito. Então, o batismo, eu creio que está mais ligado a essa questão do selo. Tá? Do selo. E a gente está lidando com uma situação, e aí também concordo com o João Paulo nesse sentido, que quando é que a pessoa se converte? Tá? Quando é que ela é selada? Tá? Esse é um processo que praticamente só a pessoa vai poder dizer da sua experiência de que ela realmente tem em si o Espírito do Senhor, porque Romanos também diz que Deus fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração que nós pertencemos ao Senhor, nos garante que nós somos selados pelo Espírito. Agora, o que a gente não pode negar, que é fato, independente da linha, só é de Cristo quem tem o Espírito. Só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser filho de Deus sem ter o Espírito Santo de Deus. Então, o batismo, sim, está muito atrelado aí à questão do selo, sim. Então, nós temos alguns pontos. Primeiro, o Edson citou alguns teólogos de linha carismática. E qual que é a grande dificuldade agora, pensando na questão, e até a proposta é essa, nós estamos conversando aqui no perfil aberto da igreja, com os membros da igreja, não estamos numa reunião de pastores, os membros aqui, a ideia é edificação, é conhecimento do próprio corpo de Cristo. E qual que é a grande dificuldade? Não mais pensando agora no contexto de Atos, do surgimento e do século I, mas pensando hoje no contexto dos membros aqui em 2020. Virou a palavra da moda é polarização, né? Então, existe uma grande polarização, existe um grande fla-flu aí na questão do termo batismo no Espírito Santo pelas questões tradicionais, pentecostais ou até mesmo neopentecostais. E mesmo que a liderança, como o Edson colocou ali, carismática ou pentecostal, reflita através de... Não dá para a gente dizer que alguém se converte agora e vai receber o Espírito Santo daqui 45 dias ou 2 meses se jejuar e orar muito, como era o pensamento de muita gente há alguns anos atrás ou algumas décadas. O problema é que existe um delay na ponta entre a liderança, entre a turma que pensa e a ponta do membrozinho lá da igreja local.
E muita gente carrega até hoje a ideia de que, de fato, existe isso. Eu me converto e aí eu preciso buscar muito para o Espírito Santo descer na minha vida, para eu receber o Espírito Santo, e eu vou receber o Espírito Santo com línguas. Então, existe uma enormidade de crentes que acredita nisso. E pior, de crente que começa literalmente a julgar o outro por dizer: você não recebeu o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Então é aquela coisa do almoço de domingo, quando você tem pentecostal e tradicional. E aí lá o pentecostal chega para você e fala: você não é crente, tua igreja não tem o fogo, tua igreja não tem o Espírito Santo que você não recebeu. E isso gera muita confusão. Então, precisamos lembrar dessa questão. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então, de fato, não é possível haver uma conversão sem que haja trabalho e ação do Espírito Santo. Então, foi montado, eu acho que talvez hoje essa questão do falar em línguas, que vai ser falado mais para frente aí nos dons, pior do que lá na época do século I, a questão, porque virou um cabo de guerra denominacional. Ô, Ramon, quando a gente pega em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, a gente corrobora com aquele negócio do selo, né? Que é a garantia de Deus. Ele diz assim, Paulo: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção e propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo mesmo vai colocar as percepções dessa relação do Espírito de Deus, né, nas pessoas. E também vai fazer, corroborando com as palavras de Atos dos Apóstolos. Ele é selo, esse selo que garante. O problema é quando a gente mistura batismo e selo do Espírito Santo com dons carismáticos. A gente não está falando necessariamente disso. E talvez aí seja o problema do domingo em casa. Exatamente. Porque a coisa fica misturada. João, o crente, vou usar a expressão assim, o crente leigo, ou a questão do que é o que pega fogo nas igrejas, não é a questão do selo, cara. O que o povo fica aqui sem saber é esse negócio do dom carismático. As pessoas não estão preocupadas com o selo, que é a questão da salvação, ou até mesmo da transformação. Ninguém está nem aí. Você olha para o crente lá, a pessoa não quer saber da tua vida, não quer saber de como você é ou não. É exatamente essa marca que precisa ser visível através de algo que pareça ser uma marca de poder. Então, essa confusão foi gerada por... Aí, talvez, o Edson, até na questão dos teólogos, na questão histórica da igreja, posso até dizer quando foi que isso perdeu o controle, mas perdeu. E essa confusão é a confusão que mexe com um membro, que mexe talvez com alguns. Eu estou lendo alguns comentários aqui do Facebook, e a gente percebe que a mistura é exatamente essa. As pessoas estão preocupadas com a questão do carisma, estão preocupadas com a questão da manifestação espetacular, ou da manifestação de algo diferenciado. Esse é o ponto, entendeu? Eu queria fazer uma pontuação aí, se for possível, que algo interessante que a gente tem que perceber é que o movimento, aquilo que acontece em Atos 2, na ideia do Pentecostes, é um acontecimento histórico, é o cumprimento da profecia daquilo que está ali relatado em Joel. E quando nós vamos entender essa perspectiva, eu sempre coloco a ideia de batismo. O batismo é algo único, está vinculado à perspectiva de selo, e temos a questão da plenitude, que é algo contínuo ao longo da caminhada, que é o preenchimento, que é o enchimento daquilo que Deus faz na vida dessa pessoa. É o fato da pessoa estar sempre bebendo na fonte, que é o próprio Cristo.
Nós brasileiros temos uma dificuldade, porque nós somos o povo da mística. Nós vimos, a grande maioria vem ou do catolicismo ou de algum tipo de religião que tem essa questão da mágica, da espiritualidade, das manifestações. E quando nós chegamos dentro de um meio como o nosso, que é histórico tradicional, meio batista, que não realça e não dá tanta vazão a esse tipo de coisa, e não explora e não explana de modo concreto essas questões, nós vamos ter uma multidão de pessoas que elas querem ver a manifestação, o espetáculo, elas querem ver isso. O pastor João Paulo falou muito sobre a perspectiva de não demonizar toda e qualquer ação que nós entendemos como sobrenatural. Mas a grande questão é que, como nós não entramos nesse tipo de tópico, não debatemos de modo claro, se torna algo vago e nós não vamos na raiz da coisa. Eu entendo que, a partir do momento que há a confissão, o arrependimento, esse indivíduo, de fato, ele passa, sim, a ter o Espírito. Agora, é uma questão de uma experiência única e individual dele. Agora, quando nós vamos caminhando, como não há essa explanação, esse indivíduo vai recebendo todo tipo de ensinamento. E esse ensinamento está muito atrelado a essa questão das manifestações. Então, ele vai entender, basicamente, que falar em línguas é a comprovação. Agora, será que ele sabe o que é falar em línguas? Ele entende a perspectiva daqueles que defendem a ideia de idiomas ou a ideia de línguas espirituais? A grande maioria vai herdar e vai trazer aquilo que ele está ouvindo durante a semana. E é por isso que nós temos uma multidão que crê de modo muito complicado. Na realidade, o que nós temos que entender, e para mim, a real manifestação de ter o Espírito é a transformação na vida dessa pessoa. Não é nenhuma outra área, não é nenhuma. Então, a gente, às vezes, quer caminhar para uma outra coisa e a gente não percebe. É o amor, é a transformação, são aspectos morais da nossa vida que são transformados e vamos caminhando. Agora, se nós formos caminhar para uma ideia de querer ficar meio em cima do muro, para ser até um pouquinho polêmico aqui, porque eu estou achando todo mundo muito ponderado e chique, então até o pastor Edson também estou achando ele assim, o pastor João Paulo também, mas para não ser isso, o que na realidade o Espírito traz é essa mudança, é essa transformação na vida da pessoa agora. Como nós somos um povo que está sempre na busca do espetáculo, é muito fácil a gente caminhar dessa forma. Então, é a transformação na vida. Como alguém pode equiparar um dom, e o dom de línguas é um dom e é um dos menores, a real transformação na vida. O verdadeiro crente que é selado, ele tem essa vida transformada e a plenitude ao longo da sua vida é buscar beber da água que está a jorrar, que é a água do próprio Espírito, é a água de Cristo. Então, é isso que basicamente eu compreendo até aqui da discussão e fazendo essa pontuação. Acho interessante, eles estão aí, né, pontuando, a gente está pontuando tudo isso, não acho que a gente subiu no muro, né? Mas, na verdade, esse é um tema realmente espinhoso. O problema é a gente fazer a mistura toda de carisma e tudo mais. Você falava aí, eu dei risada agora, né? Você falava que, não, é o dom de línguas, e esse é o menor dom, né? Como é que classificar o que é menor e maior, dependendo da necessidade? Porque eu não quero entrar no tema da semana que vem, mas a questão dos dons é para edificação da igreja, né? Comete um pequeno equívoco os da linha mais reformada, desculpa aí, Edson, não sei se você né, da linha mais reformada, mas a questão toda de que o grande axioma, né, da formação do movimento reformado é
igreja reformada sempre reformando, né? Então, parece que, de alguma forma, ela não foi completamente edificada ainda. Então, os dons são necessários para a edificação dessa mesma igreja. Eu não consigo definir como você de que o dom de línguas é um dom menor, não é? A não ser que você tome como base a poesia de 1 Coríntios capítulo 13. E ela é uma poesia e ela precisa ser olhada num contexto bastante específico do final do capítulo 10, o capítulo 11, 12, o próprio 13 e o 14, que vai falar bastante sobre isso. Nesse compêndio todo, a gente tem como as realizações pagãs são colocadas no final do capítulo 10, a importação dessas coisas para dentro do capítulo 11 nas reuniões nas casas, e a grande pancada que o apóstolo dá na igreja que se reúne em Corinto, quando ele vai falar sobre a ceia. E ele vai dizer que eles não são igreja de verdade, porque eles exercem vários dons, mas eles estão tão errados no que eles estão fazendo, porque eles não esperam uns aos outros. A igreja de verdade aparece na apresentação do apóstolo Paulo em Corinto, no capítulo 12, quando ele diz sobre que todos os dons são importantes e que todas as pessoas exercem os dons na edificação da igreja. E ele diz que é unidade na diversidade. A igreja perfeita, ela é diversa, porém unida pela ação do Espírito Santo de Deus. Não o que eles estão fazendo no capítulo 11, quando uns são mais importantes do que outro, por isso uns comem primeiro e comem e bebem mais, e outros ficam com fome e passam necessidade. Ele está dizendo que aí, primeiro ele dá uma palavra de imprecação, olha, vocês estão errados, isso na igreja, e por causa da falta de comunhão de vocês, muitos são fracos, muitos dormem e muitos até já morreram. E especificamente nessa questão da fé. Quantos a gente conhece que foram embora da igreja por falta de comunhão? Não existe uma igreja forte que não tem comunhão forte. Igreja forte pressupõe comunhão plena. Igrejas fracas e doentes, igrejas que têm problema na sua relação interpessoal. Então, no capítulo 11, na ceia, ele fala, vocês estão errados, isso não é igreja. A igreja perfeita é a igreja diversa, porém unida. E aí, no capítulo 13, ele vai falar sobre o dom do amor, dizendo que o dom do amor é o maior dos dons para a situação da construção de uma igreja perfeita. Ele não necessariamente está dizendo que o dom do amor é maior do que todos. Ele está dizendo que para a situação de Corinto, você precisa lembrar isso, que está com falta de comunhão, ela vai precisar exercer o dom do amor para poder edificar a igreja de verdade. Então, eu tenho dificuldade quando a gente fala de dom e tenta hierarquizar quais são os... Isso desculpa aí os que estão ouvindo, que gostam mais dos carismas, mas essas igrejas carismáticas tendem a fazer isso. Está acontecendo isso em Corinto, que é uma igreja carismática. Eles estão falando, o dom de profecia é maior, o dom de não sei o que é maior. Eles estão hierarquizando a questão dos dons porque não entenderam que os dons, eles não são, não é, mero poder de Deus, não é para fazer maravilhas. Ele é poder de Deus para edificar a igreja dele. Então é necessário entender que não tem hierarquia nesses tais dons. Já entramos, né, no tema da semana que vem. Mas de qualquer forma, entende? É isso que eu foi embora, sumiu, coitado. A grande coisa é que a gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente cai no mesmo problema, e a gente começa, não, então qual é o maior dom? Pregação é o maior dom? Será que é qual o maior dom? Será que depois do amor, então, já que o amor é o maior e línguas é o menor, será que profecia, então, está onde? No meio, ali? Será que a pregação, esse dom de pregar, ele também, não sei se existe isso, mas será que ele, em que posição que ele está? Se é para procurar com
maior zelo os melhores dons, então nós vamos procurar, não são os melhores por causa da hierarquia, são aqueles dons que são extremamente prioritários para a edificação da igreja. É nisso que a gente tem que pensar, não é? De que a igreja, para ser edificada, ela precisa de dons. Se lá na igreja do Edson, ou na de vocês, ou na minha, Deus achar, Deus entender que é importante ter línguas, vai ter línguas. E vai ficar eu, o Edson e o Ramon chorando no púlpito e falando: oh, nossa igreja está enfeitiçada, porque Deus vai quebrar paradigmas da gente. Se ele entende que não é importante, não é importante. Chorem os carismáticos. Se ele entende não é importante que na igreja Chácara Flora a gente ore em línguas, não vai orar em línguas. Acabou. Vamos procurar os dons que são importantes para a edificação da Igreja Batista Chácara Flora, que não necessariamente pode ser línguas. Entende? Eu acho que o amor está entre eles. Entendeu? Desses dons que são essenciais, mas não necessariamente como hierarquia. Tá? Sobre essa perspectiva, é bem interessante ver que eu não defendo hierarquia de dons. Aí é você que está dizendo. Segundo lugar. É que o que me chamou a atenção foi a fala de que o dom de línguas era o dom menor, né? Não. Foi só por isso. Quando você vai ver, você mesmo diz que o que Paulo utiliza dentro do contexto ali imediato de Corinto é o amor. O amor é a prerrogativa base para todos esses dons que servem de edificação para a comunidade. Logo, se eu observo que uma poesia não tem valor fundamental a partir como uma doutrina ou como um ensinamento, eu corro num risco de eu relativizar aquilo. Então, eu entendo que todos os dons têm a sua relevância e eles são, lógico, para a edificação da igreja. Senão, não seriam dons, segundo, não estariam relatados na Escritura. Agora, se o amor não é prerrogativa para que todos esses dons sejam utilizados para a edificação do corpo, de nada adianta. Então, é uma poesia, mas, no meu entendimento, que tem essa validade. Agora, o que eu entendo é que, dentro dessa questão, quando você observa, o carismático, ele só entendeu a sua fala da seguinte forma: opa, eu posso falar agora em línguas, e aí vai necessariamente entrar naquele velho debate de novo, ser idiomático ou espiritual, agora estou liberado. Agora, todas essas questões, elas têm uma linha, têm uma forma que necessariamente precisa ser trabalhada. O que eu vejo ali em Corinto é que eles tinham o Espírito Santo, eram cheios do Espírito, tinham os dons, mas estavam agindo erroneamente, como carnais. E Paulo faz essa correção através disso. Então, quando aqui tem até nos comentários, né, uma irmã dizendo: eu tenho esse dom, eu falo em línguas. Aí teve uma outra pessoa aqui que concordou, até eles falar em línguas é para aquele que crê. Eu creio que todos nós aqui concordamos e cremos sim no dom de línguas, senão não haveria essa questão. Agora, esse fla-flu que o Ramon falou, ele vai continuar, porque talvez o que as pessoas estão entendendo do outro lado é que o pastor João Paulo está fazendo uma defesa do outro time. Você que é batista, arroche e fale em línguas à vontade. O que ele está dizendo é que Deus é soberano, independente da circunstância. Pode haver comunidades... Sim, pode falar. Só para acrescentar, antes que o Ramon Torres me denuncie, bom, eu vim de igreja pentecostal, né? Neopentecostal até, é óbvio que eu oro em línguas. Mas eu entendo, olhando o texto bíblico, que existem momentos para que isso aconteça. Se eu vou orar em público, isso o texto me adverte, é necessário que tenha intérprete. Senão é movimentação carnal, não uma movimentação do espírito. Mas se eu oro em línguas, eu oro e edifico até a mim mesmo. E oro e entendo isso.
mas tem horas que o meu cérebro fica inativo. O próprio texto bíblico diz isso, Paulo diz que a nossa mente fica inativa. E a gente chama de glossa, né? Essa glossa lá do grego vem do glossolalia, que a gente usa muito em psicologia para dizer que a boca está falando um negócio, mas não tem movimentação cerebral. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu defendo de que a gente precisa racionalizar isso também, mas não pode jogar fora essa relação toda. A gente precisa ser equilibrado nisso. Não é? Eu tenho minhas experiências pessoais com Deus, assim como todos vocês também têm, percebe? E não necessariamente, eu não sei quantos de vocês sabiam, mas eu oro em línguas, beleza. E não necessariamente eu vou um dia sentar com vocês e vou orar e vou ficar... Né? Não vou. Mas não é essa a questão. A questão é de equilibrar o processo todo para que a gente não critique quem está errando no excesso e a gente erre no outro excesso. Né? Que a gente fique tão desesperado em não parecer com o PT que a gente fica parecido com o Bolsonaro. Aí a coisa bagunçou inteira. Ou a gente tem muito medo. A Igreja Batista, a Comunidade Batista Boa Vista, é uma das igrejas que eu ajudei a formar, ela começou como um movimento mais batista, né? E depois uma igreja amiga nossa, irmã nossa, mais pentecostal, se juntou com a gente. Rapaz, no começo, a gente ficou 1 ano e meio, mais ou menos. Se tiver alguém aí ouvindo, ou vai ouvir, vai lembrar. A gente ficou 1 ano e meio só falando de comunhão, da ação do Espírito na comunhão da igreja. Por quê? Os batistas não queriam se misturar com os pentecostais porque tinham medo de pentecostalizar. E os pentecostais não queriam andar muito com os batistas porque tinham medo de embatistar. Tinham medo de ficar frios na fé. E a gente foi levando junto e a igreja se tornou equilibrada no processo todo. E talvez é isso que a gente precisa entender. Como o Ramon falou e o Edson falou, e você também tem falado, a questão é a gente encontrar equilíbrio nisso, rompendo essas barreiras de preconceito, que a gente institucionalizou como verdade, mas não tem vazão no texto bíblico. Se Deus entende, e esse talvez seja o grande negócio. Um dia a gente vai conversar aqui sobre conversar com mortos. Um dia, né? Vamos abrir um debate para falar sobre isso. Aí a gente tem pano para manga mesmo. Mas a grande questão é que, conversando com os rabinos, eles dizem assim: se eu procurar conversar com mortos, é aberração diante de Deus, né? Diante de Deus. Então, eu não vou buscar. Mas se Deus, não é? Se Deus permite que isso aconteça, quem sou eu para falar para Deus que isso está errado? Percebe? As coisas, quando elas vêm da mão de Deus para nós, o vaso não pode ficar falando para o oleiro como é que ele tem que fazer, porque a gente entendeu que é uma regra. Ele faz do jeito que ele entende. Percebe? E muitas vezes usar só o racional nessa questão de dons e batismo no Espírito Santo não vai fechar a conta. Assim também como só usar o emocional e eliminar o racional também vai fazer que a conta não feche. Vai também trazer confusão no nosso meio. O que a gente precisa começar a fazer é acreditar no poder de Deus, acreditar que Ele está fazendo coisas boas por nós e que tanto o Espírito Santo vai agir nos dons e tudo mais para a edificação da igreja, como ele vai usar também os movimentos academicistas e talvez muito mais reformados, que a gente também crê nessas coisas todas. A gente também crê. Pô, eu dou aula de teologia sistemática e você acha que eu não creio num movimento mais reformado? Óbvio que sim. E prego a doutrina disso. Mas existem alguns aspectos que precisam trazer mais equilíbrio no processo com relação a isso. Principalmente na questão dos dons e do batismo. Fala, Edson. Então, eu só quero dizer que quando a minha área é teologia sistemática, eu vi que a gente acabou misturando vários assuntos. Tá?
Porque, assim, a nossa discussão entrou por um caminho que a gente deve se perguntar o seguinte: os dons cessaram ou não? A gente acabou entrando nesse assunto sem aprofundar. Porque se a gente crê que eles cessaram, então acabou. Esses dons não existem, mas não estão mais nenhum em voga hoje. Mas se a gente vê pelas escrituras que eles não cessaram, isso quer dizer que Deus pode fazer uso deles em algum momento. Ok? Então a gente acabou misturando os assuntos aí, a gente não está falando aqui de cessacionismo ou não. Segundo, a proposta dos dons é na semana que vem. Se alguns dons cessaram, quais? Qual é o critério para saber qual cessou ou não? É uma pergunta que se levanta. Terceiro, interessante, 1 Coríntios 14, Paulo, em momento algum, diz que os dons cessaram. Ele regulamentou. E aí nós temos um problema com o texto. Eu sou reformado, sou calvinista, mas eu não sou um cessacionista 100%. Não sei se na quarta-feira, não sei se um momento vocês vão falar sobre isso, sobre cessação de dons ou não, mas eu tenho dificuldade dos dois lados. Quem acredita que todos estão em voga e quem acredita que cessaram. Eu tenho um problema com os dois lados. Porque eu sou refém do texto, não de uma tradição. Então, é uma coisa que a gente precisa levantar. E outra coisa, a gente não ficou em cima do muro. A gente disse que o batismo, o selo, são evidências de conversão do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não é convertido. E aí, a minha opinião sobre quando vocês entraram na questão das línguas, aí nessa questão, nesse processo, é que se a gente, para mim é muito claro, 1 Coríntios capítulo 12, línguas é um dom. Se línguas é o dom, e não podemos negar isso no texto, a não ser que você arranque 1 Coríntios 12, se línguas é um dom, o que é que Paulo diz? Nem todos irão ter. Se nem todos irão ter o dom de língua, ele não pode ser uma evidência de conversão. Porque Paulo deixa bem claro, o Espírito decide a quem ele vai dar o dom. E quais a pessoa terá? Ninguém terá todos. Porque senão a pessoa vai se achar autossuficiente. Eu não preciso de você, porque eu tenho todos os dons. Então, ele não pode ser conversão, porque nem todos poderão ter. E por último, também é importante a gente entender com esse aspecto dos dons, e aí a gente acabou entrando nessa questão do dom de línguas, que nem todos poderão ter esse dom, é que a gente tem que ter muito cuidado em querer definir algumas coisas que as escrituras não definem. Porque o Laquede até comentou, só tem o dom quem crê. Não! Só tem o dom de língua, se ele estiver em voga, que é uma outra discussão, a quem o Espírito quer dar. Não é quem crê, é a quem o Espírito quer dar. A uns Deus pode dar o dom de línguas, a outro o dom de conhecimento. Generosidade também é um dom, que Paulo ali também. E só para complementar, de serem mais. E só para complementar, ele dá, mas não é posse sua. Não é posse. Porque o dom é dele. Lembrando, entendeu? Não é posse. Lembrando, ele permite que você use isso, mas não é seu. Lembrando, pastor Edson, que essa não é uma fala minha, é um comentário que foi dito o seguinte: só dá aquele que crê. É lógico que é o Espírito quem tem poder e condução sobre isso, não sou eu, viu? E não sou eu que estou dizendo, só para deixar claro aí. Não, você comentou o comentário mesmo. Isso, exatamente. E não é quem crê, é quem o Espírito Santo decide dar. Mas o assunto não é cessacionismo, né? O assunto é outro. Porque houve aqui uma mistura. Eu creio que... acho que fui eu que entrei no assunto, já pedindo desculpa, mas esse assunto dos dons do Espírito Santo é semana que vem. Então vamos estar os 4 aqui outra vez para
para mandar bala, entendeu? Eu sou corintiano roxo, entendeu? Eita, rapaz. E, Dois. é, Tem dois aí. é Eu não nóis, sou né, roxo, eu sou Naci? alvinegro. Outro dia eu ganhei um casaco bonito de uma pessoa da igreja, uma blusa de lã super confortável. Eu nem experimentei, porque ela era vermelha, preta e branca. E aí eu dei para uma amiga, falei, não, essa aí eu não uso, não. É, não, né? Se vier verdona também eu não uso, não. O meu negócio é preto e branco. Ok, tá todo mundo aí calado. Pastor Ramon parece que tá refletindo aí. Melhor que eu reflita. É verdade. Ô, João, desliga aí só para não ficar o eco. Não, não é para você sair, não. O homem saiu. É só para mutar. Muta aí porque tá dando eco. Pessoal, estou olhando aqui o avançar da hora. A ideia era até ver algumas coisas que saíram aí nos comentários, mas já avançamos e muito aí. De fato, o assunto da semana que vem vai adentrar, o pastor Edson já lembrou aí, dentre as questões dos dons, envolve uma discussão importantíssima, que é a questão do cessar ou não, né? Então, nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Eu finalizo aqui com uma fala que permeou aí todos. A gente precisa lembrar a questão do equilíbrio. A gente vive uma época em que todo mundo já entendeu que a outra palavra da moda, que até as crianças aprenderam a falar, que chama-se polarização, todo mundo já aprendeu que isso é péssimo, né? A gente vive uma situação assim também. Então, equilíbrio é sempre o importante. Eu acredito, de fato, num Deus que não fica forçando a barra no que diz respeito às questões das igrejas. A gente acabou de ouvir, acredito que os quatro concordam que o Senhor é quem, o dom é Deus quem dá e usa para a sua própria glória. Então, se estamos e somos de uma igreja baptista, da Convenção Batista Brasileira, o Senhor não vai levantar ali no meio um ou dois para ficarem orando e clamando em línguas para gerar um problema enorme ali, para uma afronta, para mudar tudo, e como são N problemas que nós já vimos e que causam, inclusive, divisão de igreja. Eu não acredito que essas coisas, de fato, venham como objetivo do Senhor para que as pessoas aprendam. Não acredito nisso. Então, o Senhor age e os dons são para edificação e jamais para guerra, divisão, briga, etc. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre as questões, sobre a ideia de cessar ou não, sobre essa questão. Quero ratificar aqui o que o pastor Edson, João Paulo e o Laqueden falaram, essa questão de eu quero e acredito e vou ter determinado dom, é uma visão equivocada, porque o Senhor é quem dá o dom conforme Ele quer, e nós precisamos estar sensíveis ao Senhor para entendermos qual é o nosso dom, porque nós não ficamos frustrados quando entendemos o que o Senhor tem para as nossas vidas. O problema é que a gente acaba entrando nessa loucura aí, querendo, inclusive, copiar os outros. Então, acalme o seu coração, né, no que diz respeito aí às questões, e lembre-se que os dons, de fato, são para edificação. Eu gostei de uma fala que eu li aí, né? Não existe crente sem Espírito Santo, porque é óbvio que nós não podemos nos converter sem a ação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo que também não tem crente sem dom. Então, nós temos, o Senhor tem algo e com certeza nós precisamos trabalhar os dons que o Senhor nos deu, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, agradeço muito aí a presença do pastor João Paulo, pastor Edson aí, que nessas últimas semanas tem nos ajudado aí, literalmente de maneira que não poderemos pagar, viu, pastor Edson? Nessa ajuda e a maneira como você tem sido solícito, o pastor João Paulo também, são
aspectos, né, e situações que o Senhor nos coloca literalmente aí com a tecnologia, né? Talvez nós não pudéssemos estar os 4 aqui juntos na Memorial hoje, aliás, não estaríamos se não fosse toda essa situação. Mas aqui estamos, isso aí muitos estão refletindo e Deus tem sido bom conosco, tá bom? Então, amanhã aqui na Memorial temos o momento aí falando sobre Moisés, o pastor João Paulo também tem as atividades, o pastor Edson também com a sua igreja, e assim vamos seguindo. Domingo temos o encerramento da nossa série sobre escatologia, domingo de manhã, tá? E o pastor Laqueden tem um aviso importante sobre a campanha, o encerramento da campanha da família. Gente, a partir de sábado, às 20 horas, nós vamos... A campanha, na realidade, inicia na sexta, mas sexta-feira nós teremos aí programação normal, a irmã Nívia e a irmã Karine com o programa Entre Elas, a partir das 20 horas no Face, e sábado e domingo nós estaremos aí transmitindo a conferência da família, em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Então, você já reserve esse horário, não programe absolutamente nada em casa para assistir nenhuma outra coisa, vamos focar, vamos orar e encerrar essa campanha que tem sido muito edificante na nossa comunidade, com esse propósito de oração, com esse propósito de unidade no meio do nosso povo, coisa também que muitas outras igrejas batistas têm feito ao redor do Brasil. Então, vamos juntos, vamos somando, e você possa estar aí conosco, orando, edificando a sua casa. Também queria agradecer ao pastor João Paulo, que tem sido um parceirão ao longo dessas quartas-feiras, ao pastor Edson, que aí, como o pastor Ramon já disse, a gente não teria nem condições, nem para o pastor João Paulo, nem para o pastor Edson, de pagar aí a gentileza, a humildade, a posição de servo que eles têm se colocado para ajudar, para somar. Então, o que nós desejamos é que o Senhor abençoe os ministérios pastorais de ambos e que as suas comunidades locais possam crescer cada dia em graça, em conhecimento, na presença do Senhor. A gente é muito grato por essa parceria que, além de parceria, é uma amizade, tem se fortalecido aí dia após dia. Eu agradeço aí o convite, agradeço por participar. Semana que vem a gente encerra esse. Vamos ver que a gente não pare por aí, não é? A gente podia fazer debates como esses vários, né? Eu tenho proposto lá na Rádio Transmundial que a gente faça alguma coisa assim e coloque no site da rádio, né? No canal do YouTube da rádio. Que a gente tem assim, por exemplo, vamos discutir um tema qualquer. Eu acho que isso também vai acontecer, então já fiquem espertos aí vocês para a gente poder fazer isso. Tem que tomar o remédio antes, né? Tem que avisar, né? Para não ter problema. Aí muitas emoções podem acontecer nesses debates. Você e o Laqueden já me assustaram hoje, entendeu? Hoje, rapaz, nós somos amigos, assim, de uma caminhada. Não, pastor João Paulo? Tranquilo. Não? É bom, rapaz, é bom. Ele achou que você... Diga não, Laquede, porque eu, João Paulo e Ramon já tivemos brigas mais sérias lá em Curimatá. Amigo, eu e o Edson, a gente só é amigo pela graça de Deus. Olha aí. Vamos orar. O pau foi grande. As histórias... A briga Vamos foi orar boa. antes que algumas coisas que não devem ser relembradas sejam relembradas. Mas Vamos só para lembrar aqui, agradecer, o Edson é um grande amigo, uma grande referência que eu tenho. Eu conheci ele, conheci o pastor Paixão também, né? O Marcos Paixão. E o Ramon e tudo. O Ramon, lógico. O Ramon é amigo de sempre, né? A gente estudou juntos, mas foi um grande prazer poder ter conhecido o Edson e poder ter ele como amigo, porque eu gosto de gente que estuda, entendeu? Eu gosto de gente que tem argumento para falar. A gente vai bater boca se a gente não entender, mas a gente vai no argumento e a gente continua sendo crente por causa disso. Edson, eu amo você, viu, meu amigo? E pode ter certeza que você é uma grande referência na minha vida. O Ramon ele sabe disso também. O Ramonzinho aí, vou chamar ele de Ramonzinho. A gente está aprendendo agora a caminhar junto, mas a gente ainda vai caminhar bastante, comer bastante farinha juntos aí.
Deus Tamo abençoe junto. vocês, foi um É bom que prazer, se viu? diga que a briga mais épica que eu tive com o João Paulo na mesa comendo uma picanha, depois a gente percebeu que a gente estava concordando com a mesma coisa. A gente brigou 1h30 e estava falando a mesma coisa. Eu lembro. Vamos orar. Pastor João Paulo, ora, porque o seu não dá delay. Senhor, nós agradecemos a tua presença, agradecemos a tua mão sobre nós, agradecemos o teu amor sempre presente nas nossas vidas. Nós não teríamos e não temos capacidade nenhuma de fazer a tua obra se o teu Espírito não estivesse com a gente, Pai. A gente te agradece e a gente sabe que é o teu amor que está com a gente. Nós esperamos que o teu Espírito possa fazer a obra na vida das pessoas que participaram dessa live, que participaram dessa discussão, e que isso seja para a edificação da sua igreja, e não para discórdia, não para separação, não para brigas entre os que creem e os que não creem, mas para unir e para que a gente cresça em maturidade, Pai. Eu te peço, cuida da gente, nesse momento todo que a gente precisa ficar isolado, que o Senhor nos dê forças e paciência para continuar defendendo e protegendo nossas famílias, Pai. Eu te agradeço pelo seu amor, cuida de nós, cuida daqueles que perderam as 20 e poucas mil vítimas dessa doença aqui no Brasil, que o Senhor possa, com o teu Espírito, consolar o coração dos que perderam parentes, Pai. Cuida deles, cuida de nós, cuida de nossas igrejas, cuida do nosso país, desse mundo tão perdido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Mais.